Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre usinagem interna, né, aplicada ao torneamento. O que acontece é muito comum, né, nos ciclos didáticos, né, para a parte profissionalizante, principalmente se tratando de torneamento, trabalhar com aplicações de execução externa, né, ou seja, usinagem externa, né? Porque acaba sendo mais fácil no que diz respeito à segurança, né? Ou seja, é mais comum você ver ciclos de aplicação para usinagem externa, né? Isso aí quando você tem atividades presenciais, né? Ou seja, tem operação direta com equipamento. Isso porque essas execuções externas são mais seguras, né? Por causa da questão da visualização, né, e da própria destreza mesmo do uso do equipamento, né? Mas a gente sabe que na prática a gente acaba vendo muita execução interna, né? Então os ciclos de execução interna eles levam em consideração muitas vezes processos que você vai ter uma dificuldade mesmo na visualização da execução. Só que a execução interna, ou seja, a usinagem interna, a questão da visualização, ela está mais pela questão da segurança do que pela técnica especificamente. Haja visto que no processo de execução interna, os deslocamentos dos equipamentos, né, eles tomam como base deslocamentos que são graduados, né? Ou seja, você possui, né, uma identificação justamente por meio de informações metrológicas, né? Então é onde entra justamente o anel graduado, né, ou deslocamentos de forma digital, o qual você observa de fato quanto é que está sendo deslocado da ferramenta, né? Então, o deslocamento você acaba observando ele continuamente, né, no deslocamento interno. Então, não precisa estar observando a peça, né, no que diz respeito à parte interna, né? Na verdade, dependendo do equipamento, né, você não vai ter nem como observar. No caso do torno, né, ele vindo com a proteção atualizada da NR12, né, fica muito difícil de você observar alguma coisa da parte interna, né, a não ser que seja realmente quando você vá retirar a proteção, né, com o equipamento desativado para medir, né. A parte da medição ela ainda continua o mesmo padrão, mas no que diz respeito a estar observando ali a sequência da usinagem, acaba minimizando mais essa possibilidade, né? Então a usinagem interna ela tem muito esse foco, né, o qual dificulta a visualização, mas não impede a execução da mesma. Outro detalhe importante na usinagem interna é a geometria das ferramentas, né? Exemplo, essa ferramenta que está mostrando aqui para vocês é uma ferramenta para roscamento interno. Então vocês podem observar que ela tem um detalhe diferente, né? Você acaba tendo uma relação longitudinal maior para ela, ou seja, o corpo da ferramenta acaba sendo maior, né? Justamente para que tenha um alcance aí necessário. E isso aí faz justamente com que ela tenha um esforço contrário, né, no que diz respeito à parte radial, mais forte, né? Se você for comparar uma ferramenta interna com a externa acaba tendo a relação para o movimento radial, né? Quando ele vem fazendo esse deslocamento no sentido longitudinal, a vibração é bem menor do que para uma ferramenta interna, haja visto o comprimento dela, né? Então, os parâmetros de profundidade de corte ou velocidade de corte, eles acabam sendo diferentes, né, no que diz respeito à usinagem externa, justamente pela característica geométrica também da ferramenta, né? Então é outra condição que deve ser levada em consideração, que são os parâmetros, né, para execução. A gente vai estar fazendo, né, na próxima semana um vídeo de simulação de planejamento e análise de parâmetro de corte para a usinagem interna, né? Com esse vídeo, esse próximo vídeo, a gente dá uma pausa em vídeos de fabricação que foquem em torno mecânico, né, e começa a fazer trabalhos específicos aí para parâmetros de corte, planejamento de execução voltado para fresagem. Para finalizar essa parte do torneamento interno, né, um detalhe também importante está no que diz respeito ao desenho, né, característico também de peças, né, para o torneamento interno. Por quê?
né? O próprio desenho também, muitas vezes, ele acaba sendo mais complexo do que um desenho de visualização externa, porque você tem a visualização externa e a visualização interna. Então, normalmente, a pessoa, quando vai observar esse tipo de desenho, foca mais na parte externa do que na interna. Outra característica aí também, que acaba se tornando um vício, né? De execução. Não deveria ocorrer, mas aí está muito ligado à questão da prática, né? Acaba se tendo mais, até no processo em si, né, mais operações externas do que internas. Bom, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!